Olá, pessoal. Bom dia então a todos. Deixar essa aula gravada aí, né? Então a gente vai iniciar mais uma UC, penúltima do curso, que é de manutenção de sistemas mecânicos convencionais, né? Compartilhar a tela aqui. Ela iniciou no dia 3 do 12, né? E nós vamos até o dia 2 de junho, né? Então a gente tem bastante aula aí. Bom, essa UC, pessoal, ela tem duas operações, certo? E vocês vão ter 5 encontros presenciais aí, né? A ser realizado aí ou na empresa ou na escola perdão, de Jataí. Bom, então vamos lá, deixa eu pegar a primeira. Vou falar aí da primeira superação, né? Que vocês vão ter que fazer, e depois eu vou falar dos assuntos pertinentes para resolver ela aí. Vamos lá. Nós vamos fazer aí na primeira superação. Então, para responder as questões, vocês vão ter que assistir esse vídeo intitulado Entrevistando o Herói do Dia. Então, esse vídeo vai tá em anexo lá na plataforma. Bom, então o Henrique percebeu que o Mancol apresentava uma temperatura bem elevada e vibrava bastante. O que será que aconteceu? Então, responda as questões a seguir, né, a partir dos conhecimentos adquiridos ao longo dos conceitos essenciais. Então, qual ou quais os possíveis problemas do Mancol? Qual a causa raiz do superaquecimento e vibração do eixo? Quais serão as melhores soluções para resolver os problemas e qual acidente poderia gerar caso Henrique então não sanasse o problema no tempo certo? Então o vídeo está aqui. Eu vou compartilhar ele aqui com o áudio. Voltamos a falar sobre o ato heróico que aconteceu hoje em Camaçari. Carmen tem novas notícias sobre o fato. É impressão minha ou quem está aí ao seu lado é Henrique, o mecânico em manutenção? É isso mesmo, Cristina, o herói do dia. Agora a gente vai tentar conversar com ele um pouco, rapidamente, para tentar entender como foi que tudo aconteceu e como é que ele fez para evitar a ocorrência do acidente. Henrique, como foi que tudo aconteceu? Eu estava fazendo uma inspeção de rotina na linha 2, quando percebi algo diferente, um barulho ensurdecedor, mesmo que eu tivesse com um abafador. Daí eu fui seguindo o som e percebi que o barulho vinha da famosa bomba AP220. Quando eu me aproximei da bomba, notei que ela apresentava uma temperatura muito elevada e que vibrava bastante. A que você deve essa percepção e capacidade de resolução do problema de maneira tão rápida? Sem dúvida, ao treinamento que recebi assim que ingressei na RW18. Henrique, tenha um bom dia, parabéns pela sua atuação. E Cristina, agora é com você. Nada disso. Agora é com o estudante que está nos assistindo. Você deve estudar os conceitos essenciais para tentar responder às seguintes perguntas. O que você acha que Henrique fez para eliminar o problema? Qual o acidente que poderia ter acontecido caso Henrique não tivesse sanado o problema? Boa sorte e até a próxima! Bom, pessoal, então a partir dessa visualização do vídeo, vocês, né, conseguem responder e também aqui que eu vou falar sobre os conceitos, né, que ele falou ali de mancal de rolamento e de deslizamento, né? Bom, o mancal de rolamento, ele vai fazer um movimento de rotação, né? Então, ele vai permitir um movimento de rotação de um eixo ali, né? Em torno dele ali, do mancal. E o mancal de deslizamento, ele faz um movimento de translação, né? Então, ele faz um movimento de um lado para o outro, né? E esses dois elementos que eles têm em comum, eles são elementos de máquina e são chamados elementos de apoio, porque eles vão estar apoiados sobre um mancal, né? Uma parte fixa, né? Outra parte vai ser móvel, né? Então, tanto para o mancal de deslizamento quanto rolamento.
Então, como eu falei, os rolamentos são elementos de máquinas rotativas, né? Então, vai permitir esse movimento relativo entre eixo e mancal, né? Então, tem a parte do mancal que é fixa e o rolamento ali que vai permitir esse movimento de rotação do eixo, né? E o mancal ali vai ser justamente para poder apoiar esse eixo ali, uma parte fixa, né? Para não ficar muito solta ali, né? Tem que ter uma fixação ali. Como falei, né? Tem os dois tipos, tem o de rolamento e o de deslizamento. Iniciando pelo de deslizamento, ele permite que o eixo deslize, né? Ou seja, o eixo ele não vai rotacionar, ele vai deslizar, ele vai fazer um movimento de translação, né? Então, e esse movimento, né, ele já vai gerar um desgaste, e tudo isso é permitido pela uma peça que chama bucha, né? Então, essas peças é uma peça de fácil desgaste, né, para ela poder, vamos dizer, geralmente ela chama até de metal de sacrifício, para não desgastar o eixo, né? Então, tem que ter então um baixo coeficiente de atrito, tanto estático quanto dinâmico, né? E mexe com o motor, eu vou falar aí da bronzina que tem lá no virabrequim, né? A bronzina é justamente para desgastar, para não, por exemplo, ter o desgaste da parte principal ali, que é o eixo virabrequim, e com a biela ali, né? Do pistão, né? Então, ela ali vai ser realmente um metal de sacrifício. Desgastou a bronzina, você faz a troca. Tá? Uma peça metálica geralmente mais barata, né? Mais fácil de fazer a troca, frente aos outros equipamentos que são mais caros e o processo de fabricação também é mais caro, né? Então, com esse metal de sacrifício, os mancais então vão ter o deslizamento do eixo sobre a bucha, né? Por ter um movimento, né, por gerar um movimento de atrito de peça com peça, metal com metal, né, ou metal plástico, 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 vai gerar um calor, né? A gente sabe que o atrito gera calor, né? Por mais que esteja devidamente lubrificado, né? Então, vai gerar um calor e também vai gerar esse atrito. Esse atrito gera esse calor, né, que gera o desgaste da peça, naturalmente, né? Bom, esses mancais eles vão trabalhar bem em máquinas que vão gerar grandes vibrações, né? Então, por exemplo, um motor, né, um exemplo típico, ele gera grande vibração. Por mais que o motor seja bem balanceado, ele vai gerar vibração, né? E eles são privilegiados nesse sistema frente aos mancais de rolamento, né? O rolamento, ele é, vamos dizer assim, menos tolerante à vibração, ele desgasta mais em presença de vibração, ao contrário que o mancal de deslizamento, ele tolera mais as grandes vibrações, né? Então, quando a bucha atinge o fim da vida útil, né? Então, ele chegou ali no seu desgaste total, você vai fazer uma substituição pela outra simples, falo simples, rápido, no sentido assim de que é fácil fazer a troca, não necessariamente, mas é mais fácil fazer a substituição, né? Bom, então ali eu tenho nessa figura ali eu tenho exatamente a bucha que está entre o mancal e o eixo. Então, nesse texto de um desgaste por fadiga, é justamente a bucha que vai sofrer a falha, né? Então, vai evitar tanto que o eixo quanto o mancal sofram. Então, realmente ele é um metal de sacrifício. Então, nem o mancal, nem o eixo sofre desgaste. Realmente que tem que sofrer o desgaste é a bucha. Se porventura ou o eixo ou o mancal estiver sofrendo um desgaste até antes da bucha, o que que acontece? Pode ser que tenha algum problema de instalação, ou o eixo que está desalinhado, a lubrificação está incorreta, né? Ou tem uma vibração além daquilo que é previsto, né? Então isso pode dar problema, né? Bom, isso então, né, faz com que reduza o tempo de manutenção, né? Ou seja, se está tudo correto, devidamente alinhado, né, a bucha está sofrendo seu desgaste normal, né, então o tempo de manutenção é menor. Então o valor investido é menor e, visto que a bucha ela é muito mais barata que o próprio mancal, que o próprio eixo, né? Bom, então antes de iniciar a fabricação do mancal, então o deslizamento, projetista, né, ele tem que ficar atento a essa pressão superficial, porque ali tem uma pressão superficial, né? Por mais que tenha ali o filme de lubrificante que protege, mas ele tem que estar sujeito a uma pressão. Isso tem que ser devidamente calculado para escolher então qual é o melhor material para que vai ser a bucha ali do mancal de deslizamento. Então, para isso a gente tem alguns cálculos, né? Que é a pressão superficial do mancal de deslizamento. Então, a pressão é a relação entre força e área, né? Então, a força
é a força aplicada aqui, né, no sentido radial do eixo, e dividido pela área. A área, então, aqui é dada como é um formato cilíndrico, né? Então é o diâmetro, né, vezes o comprimento do eixo, que é a área de contato ali onde está deslizando o eixo, né? Então é justamente onde vai exercer pressão. Então essa é a forma de determinar isso para o mancal radial, né? Ou seja, que a força está no sentido do raio. Já se minha bucha tiver a força no sentido axial, ou seja, um mancal axial, então eu já utilizo um outro cálculo, que é a força dividido pela área, né? Então a área aqui vai ser dois diâmetros, um diâmetro de uma área maior, um diâmetro da área menor. Então eu faço a diferença entre essas duas áreas aí de círculo, né? Onde então eu vou determinar a pressão, dado que a minha força é do tipo axial. Bom, então para a fabricação de mancal de deslizamento, a gente leva em consideração o tipo e a pressão. Então, com esse dado da pressão, eu consigo selecionar qual o material mais adequado que vai ser a minha bucha ali no meu mancal de deslizamento. Então, tem diferentes, por exemplo, que comportam uma pressão aí, ó. Por exemplo, considerando o conjunto eixo-bucha, então se meu eixo é um aço temperado e minha bucha é um aço temperado de boa retificação com boa lubrificação, ele consegue uma pressão máxima de até 150 kgf. Se for ferro fundido ou aço com madeira, ele é 25, né? Então, depende aí do meu projeto e das considerações aí, nas considerações de projeto, né? Os dados iniciais, o que vai ser feito, né? E também questão financeira, né? A gente sabe que quanto mais, dependendo do nível de pressão que é submetido no aço, quanto mais processos ali processos termoquímicos, né, para deixar o meu aço mais endurecido, melhorar sua durabilidade, vai implicar em custo, né? Bom, agora indo para o mancal de rolamento, então a gente tem geralmente os tipos de rolamento, a gente tem um aberto, o fechado e o blindado, né? Eles são fabricados, né, pensando nas forças que ele vai ser submetido, então da mesma forma do mancal lá, mancal de deslizamento, ele também vai suportar uma carga puramente radial puramente axial, ou a combinação das duas, né? Então, são os dois tipos de força que tem presentes aí no mancal de rolamento, né? Então, só lembrando que as forças axiais é aquela que é no sentido do eixo, ou seja, paralela ao eixo, e o radial é aquela perpendicular ao eixo, né? Ou seja, perpendicular ao raio, né? Que é no sentido do raio. Fala assim no sentido do raio, que é indo para o centro do eixo. E o axial é no paralelo, né? Bom, e aqui, pessoal, tem um vídeo de como fazer uma montagem e uma desmontagem de rolamento.
Bom, pessoal, então era isso aí que eu ia mostrar para vocês, né? A parte de mancal de rolamento e deslizamento. Então, eu vou finalizar aqui por hoje. Caso tenha alguma dúvida, questionamento, me procure. Bom, pessoal, vou desejar a todos aí um bom dia. Fiquem com Deus e até a próxima.